e coordena o Laboratório de Historiografia e Cultura Arquitetônica. É assessora científica ad hoc da Fundação de Amparo à Pesquisa do Distrito Federal, revisora de periódicos da área, coordenadora do Núcleo Docomum Pará e colaboradora na área de Relações Nacionais do Docomum Brasil. A professora Selma Chaves tem experiência na área de Arquitetura e Urbanismo, com ênfase em Teoria e História da Arquitetura, atuando principalmente nos temas de historiografia da arquitetura moderna, cidade, arquitetura e modernização na Amazônia. Professora, seja muito bem-vinda. Fique à vontade para iniciar. Tá bom. Obrigada, José Antônio. Obrigada a todos e a todas. Então, gente, eu queria hoje falar para vocês nessa conversa, né? Falar um pouquinho para vocês do que a gente anda fazendo por aqui, né? Quando a Caqui, né, me convidou para essa mesa e colocou esse tema, historiografia e modernidade, eu pensei em várias possibilidades, né, da gente poder trazer as pesquisas, e eu acho que para que vocês possam conhecer, né, não sei se alguém conhece o que a gente anda fazendo por aqui, eu resolvi mostrar um panorama, né, do que a gente está fazendo aqui, e como é que essa construção historiográfica que a gente vem desenvolvendo desde 2009, 2010, né, como é que ela está sendo utilizada, né? Essa palavra eu escolhi esse título, né, da utilidade da historiografia da modernidade em Belém, no sentido da gente poder fazer uma conexão entre o que a gente tem desenvolvido aqui e quais são as possibilidades desses resultados, digamos assim, de pesquisa, né, estarem sendo úteis, né, para toda essa questão aqui da arquitetura moderna, da sua conservação, né, que aqui, na verdade, a gente tem que atuar em muitas frentes, né? Somos poucas aqui, na verdade, com laboratório de pesquisa e com alunos de pós-graduação, eu sou a única que trabalha com esse tema aqui em Belém. Então, a gente, além de documentar, de analisar, né, a gente tem que também fazer um corpo a corpo aí com, né, as entidades, né, os órgãos que estão atuando aqui nessa área, para que a gente possa contribuir, eu acho, da maneira mais efetiva, né, nesse processo de conhecimento, de visibilidade, né, de expandir, né, o conhecimento e valorizar essa arquitetura moderna aqui em Belém. Então, é nesse sentido, né, que eu trouxe essa fala, né, da utilidade da historiografia da modernidade em Belém sobre inclusões, fragilidades e estratégias de proteção. Então, o que eu vou colocar aqui para vocês, na verdade, é todo um percurso que a gente vem desenvolvendo ao longo desses anos sobre esse processo, né, de conhecer essa arquitetura e divulgar, né, essa arquitetura aqui em Belém e também em outros, expandir, né, para fora aqui das nossas fronteiras. E eu começo falando, né, de questões que eu acho muito importantes, que são questões que estão subjacentes, né, à nossa análise e o nosso estudo, assim, ao nos entrarmos, né, no fenômeno dessa arquitetura moderna aqui na Amazônia e especificamente em Belém. Algumas questões, né, são importantes quando a gente pensa na questão historiográfica, né, no tema da historiografia. Então, como eu falei para vocês, né, a gente não tem aqui uma historiografia, né, uma escrita dessa historiografia, porque, na verdade, nós aqui estamos, né, processando isso, né, nós aqui estamos desenvolvendo e construindo isso, mas nós somos devedores, né? Eu coloquei aqui que a gente, quando
empreende, né, um trabalho como esse, mesmo não tendo uma estrada já pavimentada, né, sobre esse tema, a gente tem pessoas, ideias, grupos, né, pensamentos, né, que vão nos ajudando a entender, né, esse processo, que aqui em Belém está conectado e, na verdade, faz parte, né, desse processo de modernização que vai ocorrer na cidade a partir dos anos 30, né, como também grande parte do Brasil. E aí a gente trabalha com conceitos, né, com perspectivas teóricas, né, com autores que estão aí, né, trabalhando, né, essas questões historiográficas, e também para nos apropriarmos dessa arquitetura do ponto de vista da sua materialidade, da sua forma, a gente também vai buscar subsídios, né, em leituras, né, em autores que nos deem elementos para entender essa arquitetura nessa dimensão material, na sua dimensão funcional, na sua dimensão física. E também vamos e somos também devedores àquelas pessoas que nos ajudam muito a trazer à tona, né, esses acervos, os acervos, os documentos. Então, aqui nós temos uma pessoa que é muito, né, nós somos muito caras a ela, que é o engenheiro Antônio Coceiro, que trabalhou com um dos expoentes da arquitetura moderna aqui em Belém, e que tem nos ajudado muito, né, cedendo material, nos dando informação, e outros, né, engenheiros e pessoas que trabalharam com esses engenheiros aí na década de 50, década de 60. Então, esse conjunto, não é, de elementos, de instrumentos, né, também que nos ajudam a construir esse trabalho historiográfico. E nessa questão das perspectivas teóricas, das conceituações, a gente tem trabalhado bastante e trazido não só os autores europeus, né, que são os clássicos, digamos, das questões historiográficas, como também autores latino-americanos, né? E nós aqui estamos trabalhando, nesse momento, dentro da pós-graduação, nas nossas disciplinas, tentando entender, né, buscando desvendar, né, o pensamento, né, as ideias de um autor que é importante, que eu considero que desde o doutorado, né, a gente já vem tratando, que é as ideias dessa questão tem a ver com a modernidade, que trouxe para a gente o Manfredo Tafuri. Então, eu aqui coloco duas questões que eu acho que são importantes, que é quando ele fala da questão da crítica, né, da crítica como método de investigação, como método, né, de pesquisa, como método historiográfico, né? A crítica no sentido amplo, no sentido de que a gente precisa, como ele diz, ir a fundo, né, nos fenômenos complexos e entender esses fenômenos, né? E tem uma questão que ele coloca que eu quis trazer aqui, porque para mim é importante que, por um lado, a gente tem a nossa especificidade, a nossa particularidade dentro do nosso contexto amazônico, nesse momento de modernidade, nos 50 e 60, mas que também está conectado com as questões nacionais, né? Não tem como ser diferente. E ele coloca que existem dois parâmetros, né? Uma dupla função, ele diz aí, essa questão do método historiográfico, que ele tem que incluir, né, necessariamente, que ele fala das questões da produção arquitetônica em si, e essa produção é uma produção intelectual, né, que até certo ponto tem a sua autonomia linguística, mas que ela está também inserida, né, a arquitetura e toda essa produção está inserida na história geral das estruturas e nos processos de produção. Então, eu vejo que esse equilíbrio que a gente busca aqui para entender, né, enfim, e estudar e procurar compreender melhor o que se passou aqui naquele momento.
sempre partindo daquela máxima da Marina Weissmann, né? Arquitetura, a história a partir de dentro, interior, né? A partir do interior dessa história. Então, é nesse sentido que a gente vem aí, né, agregando, né, várias leituras, né, leituras, tanto leituras físicas, arquitetônicas, como também leituras mesmo teóricas e conceituais, para a gente poder entender melhor esse processo. E eu trouxe duas citações que, para mim, é importante, que realmente me faz muito sentido, né, porque nesse campo das particularidades, nós temos uma questão que aqui é muito clara. Nós não tivemos um quadro industrial, nós não tivemos uma situação, né, uma realidade que a industrialização ela foi impulsionadora dos processos. Na verdade, foi bem o contrário, como diz o Gorelick, né? Foi bem, na verdade, as expressões elas vieram antes desses processos. Aqui a gente começou já a desenvolver essa arquitetura modernizada e depois moderna, mesmo sem ter esses processos ditos, né, progressistas, né, dentro dessa ideia do que seria esse progressismo, esse desenvolvimento, né? Então, quando o Gorelick traz essa ideia de questionar, né, essa visão, isso faz muito sentido aqui para a gente, e a gente vem olhando essa arquitetura a partir dessas premissas que se baseiam numa empiria, quer dizer, observar as questões locais e, a partir daí, entender, né, e buscar realizar transformações teóricas e conceituais que possam subsidiar, né, todos esses nossos processos de análise, né, de compreensão dessa arquitetura e dessa modernidade aqui em Belém. Aqui, essa imagem à direita, né, mostra aí a casa, uma das casas modernas mais emblemáticas aqui de Belém, que é a Casa Belisário Dias, do Camilo Porto, né, num filme que nós encontramos num site, né, dos Estados Unidos, que mostra o antigo trem da Estrada de Ferro de Bragança, passando na frente da casa, né, e eu fiz aí essa instantânea para mostrar também essa questão de que essa modernidade, assim como também outras modernidades, ela estava imbuída, né, em muitos sentidos, dessa ideia do tradicional e também dessa ideia do moderno, né? E nessa continuidade, né, desses legados, né, que a gente observa aqui, nós temos o trabalho das duas professoras que foram professoras aqui da UFPA, né? Então, elas também deixaram para a gente, né, e por isso eu considero que a gente deve a elas também essa contribuição, porque foram as primeiras, né, as primeiras a fazer essa aproximação, a estudar essa arquitetura moderna aqui em Belém, que é a professora Carmen Cal e a professora Jussara Derenge aqui. Essas imagens são três artigos, na verdade, que elas desenvolveram. Esse aqui, à direita, é um artigo, acho que é o primeiro de todos aqui, para um jornal em 1993, aqui da UFPA, e outros artigos do Vitruvius, e em uma publicação também do Docomomo, né? Então, a gente considera que elas são realmente, trouxeram, né, contribuições muito importantes e abriram, na verdade, caminho para a gente continuar aí a pesquisar, né, e avançar cada vez mais no entendimento desse fenômeno, dessa experiência, né, aqui em Belém. Eu vou falar um pouquinho rapidamente dessa ideia de modernidade que a gente, aqui em Belém, é muito presente, e ela é muito presente não apenas na modernidade do século XX, mas na modernidade do século XIX, né? Que nós tivemos um período do final do século XIX, início do século XX, totalmente definido, né, pela economia da borracha, e essa economia da borracha ela impulsionou arquiteturas, espaços, ações dentro de uma
de uma ideia, né, que era baseada na cultura francesa, né? Por isso aqui até chamamos a Belém da Belle Époque. E essa ideia, né, de modernidade, ela ficou muito impregnada aqui na nossa realidade, na nossa sociedade, né? Inclusive, são vários os estudos que trazem, né, essa questão de uma espécie de nostalgia, né, que a Belle Époque deixou na sociedade, né? Porque por uma visão historiográfica que a gente agora também está questionando, a Belém da Belle Époque foi uma Belém onde tudo era muito bom, onde tudo era perfeito, né? E a gente está vendo que não foi exatamente assim, mas ficou essa ideia, ficou essa atmosfera, né, de que era preciso, a partir da decadência, do declínio da economia da borracha, que a cidade passou também a sofrer essa decadência em função dos espaços, principalmente nos espaços centrais da cidade, que essas obras, né, as intervenções começaram a sofrer, né, com problemas de manutenção e começaram a ser destruídas. A partir dos anos 20 e início dos anos 30, o que há aqui é toda uma ideia, né, é uma vontade mesmo de voltar a essa modernidade. E, né, qual não foi a linguagem, né, as expressões mais convincentes para isso foram as primeiras obras que vão começar a ser construídas a partir dos anos 30, já dentro dessa ideia de modernização, né, já se afastando de todos os elementos que compunham a arquitetura do ecletismo, e a gente vai ver isso estampado mesmo nos jornais da época, a gente vai ver isso estampado nos documentos oficiais dos governos, né, nas administrações públicas, né? Então, nós temos realmente um ponto muito claro em que essa modernidade, em que há essa ruptura com a modernidade eclética e se estabelece, a partir daí, um acordo, né, um acordo somente oficial, né, de impulsionar uma outra modernidade, né? A gente vai ver isso muito claro quando a gente faz as pesquisas, né, históricas aqui nos documentos da época. E aí, a partir dessa ideia, é que a gente, né, começou a estruturar a nossa, né, a partir deste momento, né, dessa ideia toda de reavivar esta modernidade do passado, e a gente começou, né, a pesquisar e observar isso, e começamos a observar que existe um locus, né, um lugar em que essa modernidade foi se estruturando, que vai ser a Avenida Presidente Vargas, no centro da cidade, né? E a gente vai começar a falar dela. Então, eu elenquei aqui, né, os tópicos que eu vou tratar a partir de agora, com relação, na verdade, a como nós estruturamos as nossas pesquisas, os resultados, né, parciais, logicamente, dessas pesquisas, que, na verdade, é uma pesquisa ampla, mas com vários subpesquisas dentro, e como é que a gente vem, então, tentando, dessa forma, divulgar isso, né, a partir dos estudos que a gente tem feito aqui. Então, a gente vai falar um pouco de cada um desses tópicos que estão aqui. Então, o primeiro deles, onde tudo começou, né, como eu falei anteriormente, é a Presidente Vargas, né, antiga Avenida 15 de Agosto, que vai ser o espaço em que as administrações públicas vão centrar aí seus esforços para transformar essa paisagem, né? Era uma avenida muito, né, estreita, simples, uma rua, né, do final do século XIX, passa a ser depois a avenida, que era uma travessa, na verdade, passa a ser uma avenida, e a partir dos anos 30, a avenida aí dos anos 40, a Avenida Presidente Vargas, que vai, então, sofrer uma série de ações, né, vão ser criadas e elaboradas uma série de ações, de leis, né, que vão propiciar, então, o alargamento dessa avenida e a consequente ocupação dessa avenida com edifícios não mais ecléticos, não mais de linguagem historicista, mas edifícios modernizados e modernos. Aqui a gente tem, na imagem à direita, trabalhos que a gente vem fazendo para
reconstruir, né, o perfil dessa avenida a partir dessa ideia da modernização, né, dentro dessa pesquisa de processo de modernização que a gente também desenvolve no nosso laboratório. Então, a gente tem já aí um material que nos ajuda a compreender como é que foi esse processo, né, que edifícios, que arquitetos, que engenheiros, quem construiu, quais foram as premissas, né, porque não foram só premissas de linguagem, de estilística, né, de forma, foram premissas econômicas, né, porque aí foi onde houve pela primeira vez todo o processo de operações imobiliárias, né, com os capital remanescente da época da borracha. Então, a gente vem aí analisando todo esse panorama e esse contexto, né, bem mais amplo, e não nos restringindo apenas à ideia do edifício em si, mas sim de tudo que estava envolvido aí nesse processo, nessa construção de modernidade neste lugar, né? E aí a gente vem, né, trazendo, né, a partir das nossas pesquisas documentais, né, como é que era como é que aconteceu esse desenvolvimento, que personagens estavam envolvidos, né, que transformações materiais ocorreram e de hábitos, né, de modo de vida ocorreram aí nessa avenida, né, que também propiciaram novos modos de morar, né, edifícios mistos, edifícios de uso residencial, edifícios institucionais, né, e aí é um momento em que a gente vem, né, entendendo melhor essa avenida como essa porta da modernidade aqui em Belém, né? Não é uma avenida muito longa, mas ela é uma avenida, né, que não tem muita extensão, mas ela é muito representativa de todos os processos, desde a época da borracha até os dias atuais, né, que vem ocorrendo nessa parte do centro da cidade. Infelizmente, muitos desses edifícios estão em condições realmente bastante precárias, né, por abandonos, por falta de uso. Esse é um edifício muito emblemático, super importante, de um arquiteto chamado Edmar Pena de Carvalho, um arquiteto que foi contemporâneo de Niemeyer e Lúcio Costa, estudou na Escola de Belas Artes, e que aqui projetou não só esse edifício, que era a sede do IAPI, né, do antigo IAPI, depois foi INAMPS, e hoje está desocupado, e projetou também o conjunto habitacional do IAPI, numa outra região aqui da cidade, que também sofreu os mesmos processos de deterioração, de alteração, a tal ponto que hoje não se consegue, ele está quase que totalmente irreconhecível como conjunto moderno. Tem esse edifício, tem o conjunto e tem a escola, que é a única construção moderna tombada em nível municipal, que a gente vai ver depois. Temos também a presença desse edifício muito importante aqui em Belém, que é o edifício Manuel Pinto da Silva, né, construído pelo Feliciano Seixas, engenheiro e arquiteto, formado aqui também, formado fora, e que traz aí uma série de elementos interessantes para a gente analisar, a questão da organização dos espaços nos apartamentos, da própria relação desse edifício com a cidade, né, a relação com esse entorno, a relação com a própria sociedade da época, né, como é que ele chegou e como é que ele foi recebido, como é que era a ideia de morar em apartamentos, né? Esse não foi o primeiro, antes dele houve outros edifícios, mas ele foi mais, no seu momento, foi muito emblemático, né, para a gente entender todo esse processo de mudança e também uma certa rejeição a essa ideia de morar em alturas, como aconteceu também em outros lugares, né? Então, a gente já tem trabalhos desenvolvidos sobre esse edifício e sobre esses processos todos de transformação, inclusive de alterações que ele vem sofrendo ao longo do tempo. Bem, e são várias outras obras, né, não dá para colocar mais aqui, que a gente tem pesquisado e tem analisado, estudado ali na Presidente Vargas, né? Mas eu vou passar a falar agora da questão do morar, né, em casas, das residências modernas. Então, a gente tem arquitetos, engenheiros, porque aqui nós não tivemos, aqui a nossa escola de arquitetura foi fundada em 64, mas antes da criação do curso de arquitetura em 64, a gente já tinha uma série de engenheiros, arquitetos, na verdade, predominantemente engenheiros, que
estavam já desenvolvendo uma arquitetura moderna, né? Entre elas, o engenheiro Camilo Porto. E nós temos nos debruçado sobre as obras do Camilo Porto, mas também estamos agora tratando de entender essa modernidade também nas obras de construtores, né, de não, digamos, uma arquitetura não erudita, né, digamos assim, entre aspas, né, que são essas arquiteturas que se apropriaram da linguagem do moderno e que estão espalhadas aí pela cidade, né? Então, a gente tem trabalhos, né, que um aluno nosso já fez um levantamento e realmente detectou muitas, né? Que a gente tem um mapinha dos bairros que ele pesquisou e encontrou aqui e registrou mais de 70 casas, né? Só nessa parte, e não, na verdade, não aprofundou, porque era um trabalho de mestrado, não dava para fazer mais do que isso, pelo tempo, mas a gente tem se debruçado a entender também essas arquiteturas que muitas vezes estão à margem, né, da historiografia e que têm um componente de modernidade muito interessante, né, como a gente pode observar nas casas que o Rodrigo, que é o nosso aluno, levantou, né, pesquisou, analisou, né, as plantas, os elementos e tudo isso, para entender melhor também essa manifestação, né? E as casas do Camilo Porto, né? O Camilo Porto é o expoente maior dessa arquitetura moderna. Então, nós tivemos a sorte, né, de termos encontrado seu curseiro, que é esse engenheiro que eu falei, que nos cedeu mais de 100 projetos do Camilo Porto, que a gente está agora em processo de redesenho, né, de análise. Já temos trabalhos que já vêm tratando de entender essa arquitetura, seja na sua linguagem, seja em toda a relação dessa arquitetura com a cidade, e também os processos mais recentes de abandono dessas casas, de reuso dessas obras, né, de alterações. Então, também uma outra fonte importante para a gente entender essa modernidade, né? Aqui nessa imagem a gente tem uma linha do tempo, né, dessa casa, como ela foi ao longo do tempo também sendo ocupada e usada, né, ocupada com vários usos distintos. Hoje ela é uma clínica oncológica e aí já tem os processos todos de alteração, né, e de transformação que essa arquitetura vem nos apresenta, né? Além também das várias casas dele que já foram demolidas, né? Então nós temos estudos, né, levantamentos que mapeiam essas casas e que nos indicam, né, quais são os estados dela, né? As casas que estão descaracterizadas, as muito descaracterizadas, demolidas, as que estão na iminência de serem demolidas, né? E é um processo, né, que a gente vem, né, construindo, né, com a intenção também, né, não só de divulgar essa arquitetura, mas para que a sociedade possa conhecer melhor, né, e saber o que está acontecendo aí com essas obras. Nós também buscamos entender dentro desse conjunto de obras, né, até esse momento as obras do Camilo Porto, como é que aparece aí a presença ou a ausência, né, da mulher nesse processo, seja no sentido de utilização dos espaços, né, destinados à mulher nessas obras. Aqui é um trabalho de uma mestra, né, nossa, que desenvolveu e que chegou à conclusão de que muitos dos espaços da organização espacial e dos ambientes que estão aí nessa casa são ainda remanescentes, né, das casas do período do ecletismo, até mesmo do período colonial, e a questão também das nomeações, né, dos projetos que a gente recebeu do Camilo Porto, que ela analisou os 90 projetos, apenas 7 projetos tinham como nome de mulheres, né? Então, isso foi também um trabalho bem interessante que elas desenvolveram e que a gente vem também agregando, né, as novas possibilidades interpretativas para entender essa modernidade, né? Uma outra questão, né, que é bem interessante e que aí a gente já entra, né, aí nos termos do título
da nossa palestra, na questão das estratégias, né? Estratégias a gente vem pensando e vem utilizando para melhor visibilizar, né, essa arquitetura, né, para que as pessoas possam realmente, a partir disso, valorizar a sociedade de uma maneira geral. E a gente criou um coletivo chamado Coletivo CAAM, né, Cultura Arquitetônica, Amazônia e Modernidade, e a gente submeteu um edital, um projeto ao edital Aldir Blanc, no ano de 2020, final de 2020. Então, a gente foi contemplado, né, nesse edital, para a ideia é construir, né, era construir um site chamado Morar Moderno, não apenas um site, um repositório de imagens, de documentos, mas também um site mais interativo, né, que as pessoas pudessem, por exemplo, ter algum tipo de funcionalidade em que elas pudessem, por exemplo, denunciar alguma casa que estava, né, ou que esteja em perigo, né, de ser derrubada, ou que esteja sofrendo alguma alteração, né, e que realmente fosse um espaço que as pessoas pudessem interagir, né. Então, o site foi, né, construído, está no ar, e esse é um processo que também está, né, sendo desenvolvido. Nós estamos constantemente alimentando esse site, né, e além do site, a proposta também do projeto que nós apresentamos, ele sugeria a desenvolvimento de atividades em educação patrimonial. E uma dessas atividades era exatamente poder divulgar não só o site, mas todo esse material das pesquisas em escolas, né, em espaços públicos. Infelizmente, 2020, 2021, a pandemia não deixou a gente fazer isso, e a gente teve que encontrar alternativas, né, já no período em que a gente podia sair, e nós fomos... desculpem, ainda tem aqui esse material, eu vou falar dessas ações em seguida, são os materiais que a gente vem também desenvolvendo, no sentido de, cada vez mais, buscar conhecer, né, as estruturas, os elementos dessa arquitetura moderna a partir da questão da modelagem digital, né, isso aqui foram trabalhos de alunos, que a gente também vem, pouco a pouco, né, incorporando ao site e buscando também avançar nesse sentido, né. E aí, como alternativa à questão da não possibilidade da gente poder fazer o trabalho nas escolas e em outros espaços, a gente já, em 2021, meados de 2021, a gente foi para os espaços abertos, praças, né, para colocar, então, esse trabalho, né, e, por um lado, é um trabalho do CAAM, e, por outro lado, também, o CAAM, na verdade, é o grupo, né, que é o nosso grupo lá da universidade, do laboratório, mas também nós temos uma programação da UFPA, chama Universidade na Praça, né, que antes da pandemia ela também fazia, né, era desenvolvida, que era a ida, né, às pessoas para mostrar o trabalho da universidade, né, para divulgar o que os pesquisadores fazem, e a gente foi para mostrar, então, todas essas questões que eu estou colocando aqui, das nossas pesquisas e do que a gente vem produzindo até então. Só que é uma dessas saídas, né, nesse sentido de entrar mais em contato com as pessoas, né, saber um pouco que é que elas pensam, né, o que é que elas entendem, se elas conhecem, que seja arquitetura moderna. E foi interessante porque, né, nessas saídas, né, nessas atividades, a gente percebeu muito o interesse das pessoas, né? Mas aquele é um edifício moderno, mas está aqui, não, esse edifício está aqui. Elas olhavam para as imagens, mas esse edifício é aqui da Presidente Vargas. Elas não tinham nem ideia, elas não conseguem, né? Por várias questões, por várias razões, porque as pessoas têm o seu cotidiano, o seu dia a dia, e não conseguem, né, prestar muita atenção aí nos edifícios. Então, eu acho que essa foi uma atividade bem interessante para a gente também perceber como é que as pessoas estão olhando, né, para esse patrimônio. Aqui também, uma outra atividade, também, tanto do CAAM como
no LACA, em que os alunos eles elaboraram uma espécie de jogo de cartas e foram para a praça e também para a praça e outros espaços abertos para as pessoas brincarem um pouco, né, com essas imagens e também fazer uma aproximação mais lúdica a essa arquitetura, a essa produção. E outras estratégias, né, que a gente também vem utilizando é tentar, o máximo possível, incluir os resultados das nossas pesquisas nos processos mais formais e oficiais, né, dos órgãos competentes. Aqui foi um relatório, na verdade, que a gente fez para o Plano Diretor de Belém, que abriu para a gente aí apresentar elementos, né, resultados, e indicar obras modernas que podem ser preservadas, devem, né, e tombadas. E aí a gente inseriu aí nessa parte do plano diretor. A gente enviou, pelo menos, né, não sei como foi que ficou depois, porque com todas as questões aí governamentais e burocráticas, a gente não sabe qual foi o resultado, mas a gente vem tentando fazer essa articulação, né, do poder público, né, que é responsável por essas questões aí da preservação, da conservação, e da academia, né, que eu acho que isso é um dos papéis aí que a gente tem a cumprir. E aí a gente elabora, né, tem elaborado uma série de fichas e de documentos para subsidiar, né, porque o que a gente observa que tem falta mais aqui é exatamente um trabalho, são elementos que subsidiem essas solicitações de tombamento, né, de preservação, né, e que possam realmente contribuir para que haja esse entendimento da importância, né, da preservação dessas obras. E aqui também, né, foi uma outra ação que a gente fez já no SAMA, né, de 2018, no final do SAMA, a gente escreveu uma carta, a Carta de Belém, pedindo o tombamento dessa casa. É uma das casas do arquiteto e engenheiro Camilo Porto de Oliveira, que estava em risco iminente também de desaparecer, ou de pelo menos ser alterada, porque essa é uma casa que originalmente ocupava um terreno muito amplo, e esse terreno foi sendo fracionado, né, e foi sendo vendido para empresas construtoras, e foram sendo construídos edifícios ao redor da casa, e a casa estava ficando, né, ali totalmente quase invisível, e aí ela foi comprada, e o novo proprietário nos chamou, e enfim, foi todo um processo que, no final, a gente conseguiu que a Fundação Cultural de Belém, que lida com a questão do patrimônio cultural de uma maneira geral, em nível municipal, nos solicitasse um documento para encaminhar o processo de tombamento dessa casa. E a última notícia foi que ele está, né, está sendo encaminhado. Então, nos parece que a gente vai ter aí uma boa resposta, né, dessa questão. Dentro do nosso conjunto de obras modernas, nós temos apenas 3 obras efetivamente tombadas, que é a Escola Bem-vinda de França Messias, do engenheiro e arquiteto, na verdade, do arquiteto Edmar Pena de Carvalho, aquele mesmo do IAPI. Essa escola está dentro do conjunto do IAPI, dos anos 50. O Clube do Remo, que é um clube social, né, deportivo aqui em Belém, do Camilo Porto de Oliveira, e o edifício sede da CETRAN, também do Camilo Porto de Oliveira. São essas 3 obras efetivamente modernas, tombadas. Temos outras obras, aqui tem uma lista de obras que nós indicamos, né, como pertinentes, né, a esse processo de proteção de tombamento, mas, efetivamente, a gente tem tombamentos em conjuntos, né, e proteção relativas à localização daquela obra com relação ao entorno dela,
mas, na verdade, o que a gente vê é que, na prática, tudo ainda está muito no ar, né? Na verdade, não. A gente continua vendo os processos todos de alteração que ocorrem nessas obras, né? Que são essas aqui em laranja, que seriam as obras que estariam tombadas em conjunto, que são os edifícios lá da Presidente Vargas, mas que, na verdade, como eu mostrei anteriormente, muitos continuam no processo que a gente viu, totalmente deterioradas. Obras desaparecidas, né, que são algumas delas. Então, essas perdas, né, que a gente vem tendo, perdas, apagamentos, né, mesmo que a obra continue lá, mas ela continua, né, totalmente alterada, que a gente muitas vezes não consegue nem identificar alguns elementos modernos, como esse antigo edifício da sede do Senai, aqui em Belém, né, que foi alterado e que agora tem essa fisionomia. E várias outras aqui, essa obra também dos anos 60, outra obra do Camilo Porto, que foi totalmente alterada e que hoje o estado dela é esse, que o processo também está parado. Então, são essas perdas, né? E a gente também vem, nesse processo de pesquisa, buscando ampliar, né, cada vez mais o nosso campo, o campo físico mesmo da pesquisa, né? Buscando sair das áreas centrais de Belém e buscando conhecer mais essa arquitetura para fora dessas áreas. Entender, a gente, quando começou a pesquisar, a gente realmente definiu aqui um eixo de modernização, que é esse eixo que vem da Presidente Vargas e Avenida Nazaré, Almirante Barroso, e a gente vem, então, pouco a pouco avançando para incluir cada vez mais, né, edifícios, como a gente, né, como mostra aqui essa imagem, alguns edifícios que a gente, né, na verdade, isso é um trabalho também realizado por uma das nossas orientandas de mestrado, que levantou esses edifícios aí nessas áreas já fora da parte central da cidade, que também merecem, né, serem estudados e, eventualmente, entrar no processo de ações de preservação, né, serem documentadas e tudo isso. E uma outra ideia, né, dessa ampliação a gente vem trabalhando também muito com cartografias para identificar esse patrimônio que muitas vezes não está na historiografia corrente, digamos assim, né, que são esses patrimônios que estão nos bairros mais periféricos, né, que a gente vem trabalhando, seja na área da história urbana e na área da história da arquitetura, identificando esses patrimônios, né, que são patrimônios mais locais, a partir da visão do próprio morador, e buscando trazer à tona isso, né, e observar, né, em que ponto eles estão, que situação eles encontram, qual é a importância dessas obras, desses elementos, muitos são equipamentos públicos para esses bairros, né, e como é que a gente pode, então, incluir essas obras, né, a partir da visão do próprio morador, né? Então, isso também foi um trabalho de uma mestranda nossa, a partir da sua pesquisa no bairro do Guamá, né, que é um bairro que está aqui mais para a área mais periférica da cidade. E também, a partir dessa questão da cartografia, da identificação, né, a gente vem recuperando histórias, né, de equipamentos públicos, de obras que não mais existem, mas que para nós é importante a gente também documentar e incluir, né, nessa nossa historiografia, que são obras dos anos 30, né, os clippers, por exemplo, que eram paradas de ônibus, né, que tem toda uma linguagem inicialmente art déco, mas que já tem aí uma modernização, que é importante para a gente também, que elas sejam incorporadas a essa historiografia, né? Então, aqui é um mapa onde o aluno identificou, né, e aí nós fomos lá e procuramos os documentos, né, e procuramos, então, fazer esse mapeamento, né, para realmente documentar isso e incluir nos nossos estudos historiográficos. E essa ampliação também se dá, né, na nossa ultrapassar as fronteiras de Belém e ir para os distritos, né,
da capital e para os distritos, como no caso do distrito de Coraci, né, em que a gente vem também com trabalhos de alunos detectando, identificando obras, equipamentos que vêm, que contribuíram para esse processo de modernização, né, dessas áreas, desses distritos aqui próximos a Belém, né, como é o caso de Coraci. E um pouco instigados, né, pelo trabalho da professora Ruth, que já vem desenvolvendo, a gente também vem fazendo, é um trabalho bem incipiente, na verdade, a gente começou agora, fazer levantamentos, né, de como é que as pesquisas, né, os artigos, a produção sobre a Amazônia do Pará, né, como é que ela vem aparecendo, e a gente começou com os seminários do Ocomom Brasil, do Ocomom Norte e Nordeste, para que a gente realmente possa, né, assim, olhar para isso e acho que buscar, né, mais impulso mesmo, né, para a gente poder, estímulos para a gente poder seguir nesse processo, né, de estudar arquitetura moderna na Amazônia, de divulgar essa arquitetura, né. Infelizmente, aqui em Belém, como eu falei, eu sou a única, né, dentro de um grupo de professores que estuda arquitetura moderna, né, mas com uma equipe bem interessada, né, em seguir, e a gente vem, né, desenvolvendo isso e buscamos futuramente, né, que a gente possa modificar um pouco, né, esse panorama e ampliar e, enfim, divulgar cada vez mais essa arquitetura aqui. E, para fechar, eu queria só colocar aqui algumas questões que eu trago, né, como reflexões finais, a partir disso que eu falei aqui para vocês, né, eu acho que a questão do tombamento é importante, mas também o reconhecimento coletivo do valor cultural dessas obras, eu acho que o envolvimento das pessoas, isso aqui, essa imagem mostra uma atividade que a gente fez na Presidente Vargas, né, a gente já fez algumas vezes, de trazer a sociedade para conhecer, né, o roteiro da modernidade, que a gente realizou dentro de um programa maior, de um projeto chamado Circular Campina Cidade Velha, que é de algumas entidades culturais aqui de Belém, e a gente vem tentando fazer isso para aproximar as pessoas, né, a sociedade, os leigos, para que eles possam realmente entender, conhecer e gostar, né, e então desenvolver um sentimento mais de pertencimento nessa arquitetura. Então, a gente considera que preservar não é só preservar a matéria também, mas gerir as próprias alterações, transformações, né, isso é uma questão bem interessante, o que o Silvio Oxman traz, e que a gente considera, né, como o último trabalho realizado, que identificou essas alterações, mas identificou também que, de certa forma, a casa tem o seu nível de preservação e está ali, né, ainda existente, né, mantém a sua materialidade, de uma certa forma, e isso é importante, né. A questão da preservação não apenas associada à questão da escrita da história hegemônica, como eu falei anteriormente, mas buscar outras, né, ampliar, como eu coloquei, ampliar esse escopo, tanto de questões teóricas, historiográficas, mas também, né, de recortes espaciais, né, de recortes temporais também. Então, promover estratégias para a apropriação social desses espaços, como eu já falei, criando esse sentimento de pertencimento, como a gente vem, né, dando aí a nossa pequena contribuição com relação a isso, buscando essa memória viva dos edifícios, né, a partir das pessoas que ainda estão, né, tanto os que viveram naquele momento, no momento do auge dessa modernidade, da concepção, construção desses edifícios, mas também as pessoas que hoje moram nesses edifícios, que ainda nos trazem muito dessa memória, né? Então, a partir disso, né, tudo isso faz parte dessas estratégias, dessa educação patrimonial, que pode envolver escola, sociedade civil, os meios de comunicação, né, o que a gente tem procurado fazer aqui, dando a nossa pequena contribuição para o conhecimento dessa arquitetura, dos seus processos e de todas as transformações que vêm acontecendo. Então, é isso, gente. Eu só quero agradecer a todo mundo e muito obrigada. Estou aqui para qualquer pergunta e para conversar um pouquinho. Obrigada. Muito obrigado, professora. Depois de uma exposição
de uma trajetória tão rica como essa, eu não chamaria de uma pequena contribuição a que vocês estão dando. Vocês estão de parabéns, de fato. Você tocou em questões que são muito caras para nós também, aqui no Maranhão, aqui do lado, principalmente a questão da conexão com as questões nacionais, né, essa busca pela nossa especificidade, a questão dos edifícios protegidos, né, da utilidade da historiografia. Eu, particularmente, que atuo como professor, mas também como gestor público na área de planejamento urbano, me interesso muito por essas estratégias de colocar em prática ou de alguma forma, contemplar, né, os estudos, as pesquisas nas ações do poder público, né? E aí, nesse sentido, vocês estão de parabéns também, porque apesar de você ter colocado que são apenas 3 imóveis modernos tombados, né? Vocês estão bem além da gente aqui no Maranhão. Não desistimos. Né? A gente não tem, na verdade, imóveis tombados aqui. A gente está nessa luta de tentar valorizar a nossa arquitetura moderna e reconhecer oficialmente. Mas quem vai poder falar com mais propriedade sobre esse tema é a professora Grete Flieger, né? Mais propriedade que eu, claro. E aí, depois da fala da professora Grete, nós podemos fazer uma conversa conjunta, né, sobre os nossos temas. Professora Grete, eu vou fazer uma rápida apresentação. Professora Grete é professora adjunta do curso de Arquitetura e Urbanismo do Programa de Pós-Graduação em Desenvolvimento Socioespacial e Regional da Universidade Estadual do Maranhão, nossa querida UEMA, onde eu formei. Tive o prazer de ser aluno da professora Grete, né? Possui doutorado em Urbanismo pela UFRJ, mestrado em Desenvolvimento Urbano pela Universidade Federal de Pernambuco, UFPE, especialização em Metodologia do Ensino Superior, pela UEMA, e graduação pela Universidade de Santa Úrsula. Na UEMA, a professora Grete exerceu cargos de diretoria do curso de arquitetura, pró-reitora de extensão e assessora, né? É pesquisadora da UEMA, da FAPEMA, do CNPq, com ênfase nos temas de arquitetura e urbanismo, rede urbana, patrimônio histórico, arquitetura moderna na Amazônia, planejamento urbano, movimentos sociais, territórios e planejamento, formação de cidades, né, com foco em São Luís e Alcântara. A professora é consultora FAPEMA, membro da rede Docomum Brasil e Internacional, do NAMA, Núcleo de Pesquisa em Arquitetura Moderna na Amazônia, do ICOMOS Documentação, e é conselheira federal suplente do CAL, do Conselho de Arquitetura e Urbanismo. Professora, seja muito bem-vinda, fique à vontade. Gente, bom dia para todos, um prazer imenso voltar a rever os colegas da rede. Quero agradecer a Caqui, né, nossa presidente do Docomomo, e agradecer, sobretudo, a Zé Antônio, que assumiu esse desafio de trazer o Docomomo Norte e Nordeste para o Maranhão. Já era um desafio antigo, uma cobrança, os colegas sabem, mas, como o Zé Antônio falou, Zé Antônio foi meu aluno, e agora eu fico muito feliz da gente estar criando, de fato, um grupo, né, da modernidade no Maranhão. Isso me alegra muito, tira a minha caminhada solitária e passa para uma caminhada compartilhada, né? Eu vi aqui na sala que nós temos quase 49 pessoas, e aqui estão nossos amigos da rede, né? A Caqui, o Fernando, a professora Ruth também, que está aí, o professor Ricardo, mas eu vi o Cereto também, vi a Cláudia, o Clóvis, a Simone, e também meus colegas aí do Maranhão, né? Tayana, a professora Tayana, professor Long, Zé Antônio, meus alunos, ex-alunos, mestrandos, doutorandos, o EMA Mackenzie, enfim, fico muito feliz, meus monitores, fico muito feliz da gente compartilhar esse momento de conversa. E a conversa com Selma, né, parceria antiga, Grão-Pará, Maranhão, estamos sempre juntas, conversando sobre as modernidades. Já estive com Selma na UFPA várias vezes, né? E a gente está sempre compartilhando, porque do Grão-Pará, Maranhão, nas modernidades, o Pará, como nosso único programa de doutorado da Amazônia, não é isso, Selma? Me corrija. E agora eu já sei com nota 5,
pela CAPES, nos coloca sempre em parceria, né? Sempre aprendendo juntas. Então, a gente vai conversar, eu trouxe uma palestra mais sintética, mas mostrando desse esforço que nós temos feito no Maranhão, uma cidade patrimônio mundial, uma cidade que as modernidades chegam nesse contexto, né? Então, nós temos a fundação do curso de arquitetura entre os anos de 92 e 94, mais recente, ainda não temos pós-graduação em arquitetura, mas o esforço de pesquisa inicial de São Luís foi para a cidade colonial, é natural, né? Natural, cidade patrimônio, e as modernidades sempre ficaram em segundo plano, porque havia uma emergência na universidade de compreender a expansão urbana, mas sempre com foco nesse reconhecimento da Unesco, no patrimônio colonial luso-brasileiro, né, do século XVIII, XIX, e o processo de expansão urbana ficou relegado ao segundo plano nas pesquisas. Hoje, 20 anos já de curso, já quase chegando nos 30, as pesquisas começam a alcançar essa modernidade. Então, isso começou de uma forma muito solitária, poucos professores no curso, eu dentre eles, tentando compreender, vejam aqui o mapa do Centro Histórico, a presença da modernidade no Centro Histórico de São Luís e o processo de expansão urbana da década de 70, né, numa compreensão macro. Eu me associei a um programa de pós-graduação de Ciências Sociais, por não ter nossa pós-graduação em arquitetura, e comecei a trabalhar com essa questão dos territórios, do processo de expansão urbana, e isso reforçou, né, as pesquisas da modernidade. E aí o nosso desafio seria, então, compreender o Centro Histórico, claro, mas todo o processo de expansão urbana da década de 50, 70 de São Luís, e aí nós começamos de forma muito lenta, né? E aqui eu documentei o primeiro Docomomo Norte e Nordeste. O professor Fernando está aí, foi organizado por ele na UFPE, foi a primeira vez que eu tive contato com a pesquisa da modernidade. E fiquei assim, né, fui levando um trabalho muito simples sobre bangalôs, sobre a modernidade em São Luís, e aí eu vi a força da rede, a força teórica, essa argumentação que a Selma nos traz, né, do recorte no Nordeste, das nossas modernidades, e eu fiz até uma cronologia dos documomos que eu fui participando, e a partir deles, e com eles, o recorte teórico da modernidade foi sendo alinhada no Nordeste, né, em Pernambuco, com a experiência de Pernambuco, do mestrado, do MDU, de todo o trabalho também de Belém, da Amazônia. Então, a participação nos docomomos Norte e Nordeste, depois a conexão com o Docomomo Brasil, isso tudo começou para mim a partir dos 2008, 2010, por aí, e depois a própria rede Sama, né, que eu documentei aqui embaixo, que foi um recorte nosso, amazônico, nos dando esse suporte de pesquisa, né? Então, lá na UEMA, nós começamos com um pequeno diretório no CNPq, juntando alunos, no meu caso, só eu de professora, os outros professores tinham temáticas diferentes, para começar a montar esse entendimento das modernidades no Maranhão. Então, a presença da rede, a conexão de rede nas nossas universidades, no Norte e Nordeste, ela é fundamental para a categorização, para o recorte teórico, para a inserção temática, né? E aí, nesse primeiro esforço, né, da primeira participação do Docomomo, nós havíamos integrado um grupo que estava tentando denunciar, né, esse abandono dos bangalôs, das modernidades, fazendo a comunidade compreender, vejam que é do ano de 2007, a importância desse patrimônio moderno no contexto da cidade colonial. E também o que Zé Antônio falou no começo, que nós não tínhamos proteção sobre ele, né? Só a cidade colonial era preservada e tinha inscrições de delimitações de patrimônio. Aqui também está nosso colega professor Long, também hoje superintendente do patrimônio estadual, como avançamos nesses últimos 20 anos, através dos nossos ex-alunos, que hoje são gestores, e que hoje protegem, tanto no nível da municipalidade quanto no nível do Estado, têm o entendimento da importância das temporalidades da cidade, né? Não só da cidade colonial, mas da cidade moderna. Então, o primeiro objetivo, realmente, dentro da UEMA,
foi a gente tentar catalogar, conhecer, sensibilizar, e daí nós fomos à SBPC, com trabalhos de alunos, falando sobre a preservação do acervo do século XX, trabalhando em denúncias com jornais, colocando a temática em questão. A cidade, ela é composta das suas diferentes temporalidades. Então, São Luís teria que compreender a temporalidade forte do colonial, mas também a temporalidade do século XX. E assim começou, dentro da UEM, esse embrião, né? Esse embrião da pesquisa. E a partir desse embrião foi se tratando de documentar, a partir da rede, a partir das temáticas colocadas nas discussões da rede Docomomo, todo o acervo de hospitais, de residências, do INSS, da chegada das instituições, desses edifícios em busca. Me lembro sempre conversando com o Caqui das dificuldades que a gente tinha de achar esses arquitetos, essas plantas originais, em acervos destruídos, em acervos sem acesso, que é uma realidade do nosso Nordeste, quiçá, do nosso Brasil. E aí nós fomos documentando arranha-céus, edifícios do poder, correios, lembro tanto das palestras do professor Hugo Segawa, falando os correios em todo o Brasil, então toda a rede participava levando suas sedes. E aí essa documentação começa a crescer, né? Documentando não só as modernidades residenciais, institucionais, como também buscando documentar as pessoas, como a Selma falou, que a rede ela não é só material, Milton Santos falava isso, as redes são imateriais também, são pessoas, são conexões, são os arquitetos migrantes e peregrinos, como o professor Segawa coloca, né, que vão trabalhando pelo Nordeste e vão disseminando, através das suas obras, da sua presença nas universidades que foram sendo fundadas e através dos seus projetos institucionais. E assim as nossas modernidades vão se implantando. E aí nós temos esse recorte temático que a própria rede Docomomo nos ajudou a criar, né? Que é a chegada dos edifícios institucionais, o recorte da abertura das grandes avenidas, a Selma falou lá da Presidente Vargas, lá em Belém, e aí também nós vamos ter a Presidente Vargas em São Luís, a abertura da Magalhães de Almeida, e aí todas essas modernidades, tirando das caixas, que vão ser implantadas, que vão do neocolonial ao Art Deco, aos bangalôs, à arquitetura do poder, né, aos hospitais, clubes, cinemas, escolas, aeroportos, ao SEASA, edifícios públicos, até a gente tentar resgatar todos os planos urbanos que aconteceram ao longo do século XX, né? Isso tem sido objeto de várias pesquisas. Depois a gente localiza o nosso arquiteto, que é o Cleon Furtado, que estuda em São Paulo e volta para Maranhão, documenta os arranha-céus, expande a pesquisa para a arte moderna, que foi um capítulo interessante que os alunos trouxeram, tanto na graduação quanto na pós-graduação, busca entender essa arquitetura do século XX, do final dos anos 80, do brutalismo, mas, sobretudo, começo a pensar em entremear o elemento arquitetônico com as redes humanas, com as pessoas, né? Quem são os arquitetos peregrinos, migrantes, que colaboraram com o Maranhão? Nós temos obra do Lelé, obra do Borsoi, obra do Niemeyer. Quem são as mulheres, né? Selma falou da pesquisa arquitetura, mulher, gênero. Quem são essas invisíveis mulheres que trabalharam no Nordeste? E também, quem são as peregrinas que vieram? Recentemente tivemos uma defesa de dissertação no Mackenzie, da Júlia, com a professora Ruth também, que está aqui conosco, vai dar a próxima palestra, sobre a presença da mulher na arquitetura do Maranhão. Então, essas temáticas todas percorrem, né, o nosso recorte da rede, o nosso recorte temático. E aí eu pedi para a minha aluna fazer uma nuvem de palavras, né, e quando a gente pega nossos textos e faz uma nuvem de palavras, a minha nuvem poderia ser parecida com a da Selma, porque ela vai na pesquisa da arquitetura do poder, da era Vargas, dos clubes, das modernidades, das mulheres, das ruas, dos edifícios, né? Dos prédios institucionais, das escolas, do Deco. Essa nuvem de palavras, ela no nosso Docomomo Norte e Nordeste, ela tem similaridades, tem sincronicidades, porque nossas temáticas vão se alinhando, e quando a gente olha aqui o trabalho da Selma, com o início do nosso trabalho aqui no Maranhão, eles se parecem, porque eles buscam
as mesmas modernidades, as mesmas inquietudes com a nossa cidade. Então, se nós passarmos uma nuvem de palavras sobre todos os textos desse Docomomo Noné, nós vamos ter uma sincronicidade, né? Palavras recorrentes. Isso é bem interessante, esse jogo que você pode fazer lá no Google, botando o seu texto e tirando as palavras-chave. E isso são as palavras da rede. Bom, nós também trabalhamos na construção dos timelines, né? Todas as pesquisas se voltaram para entender o que era o nosso urbanismo, quem eram os peregrinos que fizeram os relatórios, né? O Viana de Lima, o Michel Parran, os planos urbanos do Rui Mesquita, do Otacílio Saboia, do Vite Olaf, essas presenças que trouxeram a modernidade para a cidade colonial. E aqui na parte de cima eu fiz um timeline dos prédios, começando com a modernidade da Refesa, né, como se fosse lá no comecinho do século XX, 1920, meu primeiro marco referencial, e partindo para todas as instituições até os prédios da década de 80. Então, isso tudo configura um timeline da pesquisa que é ativo, que está em construção e que permanentemente nós vamos compreendendo outros edifícios, outras entradas, né? E aí fazendo essa colagem, né? Essa colagem que busca, que a gente vai ver, né, os Correios em todo o Nordeste, o INSS o abandono em todo o Nordeste, os clubes demolidos, a arquitetura que não existe mais, os hospitais, enfim, as casas modernistas. Se a Selma fizesse uma colagem dessa, a gente bota do nosso lado, a casa do Cleon parece com a casa do arquiteto dela lá, né? São parecidas, inclusive, a gente esteve visitando. Enfim, a Refesa, o INSS de lá está tão abandonado quanto o de cá, mas agora já recuperado. Então, a gente tem essa colagem em todo o nosso Nordeste parecido. E aqui eu estou trazendo alguns produtos, né? Eu não tenho ainda os produtos da pós-graduação, como da Selma, tão bacana poder ampliar, mas a gente está começando a ter, né? Porque agora eu estou começando a orientar mestrados no meu programa das Ciências Sociais, parceria com o Mackenzie, tenho orientando os 2 alunos lá, parceria com a Universidade de Lisboa, temos alunos, então nós começamos a documentar a presença do Lelé do Maranhão, a presença do Arcácio Gil Borsoi no Maranhão, a presença da Janete Costa, me lembro do trabalho que o professor Fernando fez de levantar as obras do Borsoi e Janete no Maranhão, e agora a gente olha do ponto de vista das mulheres, a presença da Dora Alcântara como uma urbanista e pensadora teórica do nosso dossiê. Então, vejam, né, as redes imateriais que se formam desses peregrinos migrantes que chegaram e levaram as modernidades ao Maranhão. Então, esse é um trabalho muito legal. Depois, parabéns aqui a Caqui, que elabora esses dossiês fantásticos da rede. Eu tive a oportunidade de participar de alguns e publiquei com a professora Lúcia, publiquei com alunos, sempre trabalhando com as temáticas, né? Documentando o patrimônio moderno, detalhes do Art Deco, documentando os peregrinos. Então, eu acho que essa ideia que a Caqui teve lá, e da presença dos dossiês temáticos reunindo, né? Infelizmente, o último dossiê não pude participar, porque estava com Covid na época, eu falei que aqui não tem condição de entregar, mas esses dossiês temáticos, eles nos alinham e fortalecem as nossas pesquisas, sobretudo nós, as universidades menores. Então, aqui, né, aqui é Jatobá, alguns que a Caqui me chamou, todos eles, eu tentei participar, e em todos eles, as modernidades foram reforçadas com a presença feminina, com a presença dos peregrinos, sobretudo compreendendo. E aí nós produzimos também alguns documentos, né? Por exemplo, foi feito um catálogo para o IFAM, como uma ação mitigadora de uma obra que já eu vou mostrar. Foi feito o guia pela Junta da Andaluzia, o Zé Antônio foi o organizador, e aqui tem um texto nosso, né, Zé Antônio, conjunto sobre as modernidades no Maranhão. E agora, pela FAPEMA, eu preparo esse e-book, esse catálogo da arquitetura, que é um material de aula, mas é um material que vai colocar todos os mapas e todas as imagens, a arquitetura do poder, vai sintetizar a presença de todos os alunos que trabalham comigo nesse grande esforço de documentar a arquitetura e o urbanismo do século XX, São Luís. Então, as publicações, elas são fundamentais também, né?
E agora tivemos, não sei se a professora Lúcia está aqui conosco, mas tivemos a defesa na FAU Lisboa. A professora Lúcia, hoje nossa diretora do curso de arquitetura, foi minha aluna dessa turma, junto com o Zé Antônio, e entreguei para ela, construímos esse tema juntos, a rota do moderno à produção arquitetônica. Então, o trabalho dela é fundamental, porque coloca numa tese de doutorado essa produção, né? Ela sintetiza esse trabalho de pesquisa, foi muito bacana, foi defendida com louvor. O professor Hugo Farias, lá, o orientador de lá, me deu um papel de co-orientador oficial, foi muito legal a participação da UEMA, né? Então, essa consolidação das pesquisas do moderno vai ganhando força. E agora, nós temos agora um novo Instagram, que é do Zé Antônio, esse ArcUrb do Maranhão, que é um verdadeiro documento. Eu acho que o Zé Antônio, depois, ele devia sistematizar no doutorado dele e publicar isso, porque ele vem levantando e resgatando toda a documentação das modernidades de São Luís, e isso é muito importante, porque nós, da rede, não temos ainda essa prática tão grande de jogar no Instagram, mas isso difunde a arquitetura moderna, dissemina de forma positiva com alunos, e hoje a gente reúne o NDB, o EMA, Pitágoras, todas as universidades que tem em São Luís, com essa temática forte, né? Essa temática agora ela existe e perpassa todas as nossas universidades. Então, esse Instagram é uma documentação muito legal. Zé Antônio, parabéns, porque é um esforço, né? Não só de documentar, mas de compartilhar. Eu falo para meus bolsistas, não, dá uma olhada lá no ArcUrb se tem uma documentação, agora uma pesquisa nova sobre o Porto de São Luís. E aí é isso. Então, chegando aqui para o final, a pesquisa, eu venho trabalhando, alertando esse abandono do século XX, né? A gente vem conversando com a municipalidade, com o IFAM, nossos ex-alunos vêm multiplicando isso, porque esse patrimônio virou um patrimônio de ruínas modernas no Maranhão. Agora nós temos as ruínas coloniais, né? E nós temos as ruínas modernas também. Nós temos, como em todo o Nordeste, um estoque urbano e arquitetônico imenso, de altíssima qualidade em abandono. E isso é muito lamentável, a gente precisa pensar, refletir sobre isso, né? E, assim, a pesquisa colaborou com essa ação mitigadora na reforma do Prédio do Bem. Houve, nesse edifício institucional do Banco do Estado do Maranhão, uma reforma que talvez quisesse até retirar esse painel da arte do Antônio Almeida. Então, o IFAM me chamou, pediu para eu produzir esse catálogo sobre o Prédio do Bem, eu produzi para o IFAM, é de domínio do IFAM, mas eu fui chamada por um juiz para defender a arquitetura moderna. Foi a minha primeira ação como pesquisadora num júri em defesa do moderno. Então, eu fui lá para defender que o prédio era importante, significava um momento importante da cidade, que o painel do Antônio Almeida é uma riqueza da arquitetura moderna que conta toda a história da cultura popular do Maranhão através desse painel, que ele não poderia ser retirado, sequer mexido, porque o artista já tinha morrido, porque o painel poderia ser deteriorado e que o prédio precisava preservar isso tudo. Então, o juiz me ouviu e foi uma das únicas vezes que a pesquisa serviu como um argumento, né, para o Ministério Público, mas é assim, a modernidade foi defendida e o prédio está lá, está sendo agora usado por uma secretaria municipal. Também nós documentamos no Documemo, lembra, Selma, que tinha como Selma também documentou, eu denunciei ruínas modernas, o abandono de 20 anos do INSS. Acho que foi até a pedido do professor Fernando, alguém da rede que tinha me pedido. E agora nós vimos esse prédio ser revitalizado pelo governo, depois de 20 anos de abandono, funciona uma secretaria de governo numa parceria público-privada. Então, nós tivemos uma grande vitória do movimento moderno em São Luís. E aí tivemos também a reabilitação pela prefeitura do Cine Rocks, cinema bem inspirado, né, bem com as influências do Art Deco, que estava em abandono e que foi reformado pela prefeitura, reabilitado, fechou na pandemia, mas, enfim, está lá, acervo que está preservado. E aí, para finalizar também, o último exemplo agora foi o meu marco zero do meu timeline, o prédio da Refesa, através do PAC,
ele foi reabilitado e hoje é um museu muito dinâmico, interativo, que está sempre interagindo com a cidade, e a gente tem o nosso marco zero da modernidade de 1920, a modernidade dos trilhos, né? Que começa o nosso panorama de transformações do século XX também reabilitado. Bom, então, para finalizar, é isso, como a Selma falou, o que podemos fazer, como podemos preservar a arquitetura do século XX em nossas cidades, no nosso estado, né? Quais são os novos desafios da pesquisa? Nós estamos começando a catalogar o interior do estado do Maranhão, algumas modernidades, fabris, enfim. Nós temos trabalhado agora com alunos fazendo mestrado no Mackenzie em pensar os planos urbanos, conectar os planos urbanos, todos eles, né? E aí vai ter agora a defesa, eu tenho a felicidade de orientar, agora eu participo do CAL, né? Sou conselheira federal do CAL suplente, e eu e a presidente do CAL, a professora Nádia, estamos orientando um aluno, Otton, no Mackenzie, sobre planos urbanos do Maranhão. Essa vai ser uma contribuição inédita e fundamental, aí que utiliza muito da bibliografia do Zé Antônio, que trabalhou no mestrado também sobre isso. Os debates continuam em ativo na UEMA, né, sempre tratando a preservação desse acervo, o incentivo às publicações, e aqui eu parabenizo a Caqui com os dossiês temáticos, a educação patrimonial, que é feita como projeto de extensão na UEMA, eu tenho um PIBEX, que é Preservando a Arquitetura do Século XX, que leva os alunos, como a Selma faz, em campanhas, né, de sensibilização, que leva nos bairros modernistas, que vai visibilizar. E agora nós temos uma demanda nova, que foi a EMAP, né, a Companhia Portuária, que me convidou para fazer uma palestra sobre o conceito de cidade portuária em São Luís, quer dizer, as modernidades portuárias, como é que o porto, e isso aí é um tema que vai recortar nossa rede, como é que o porto representa a modernidade em São Luís. Eu comecei essa pesquisa, e temos também essa pesquisa andando, que é dos arquitetos peregrinos e das arquitetas mulheres. Agora tivemos uma defesa de banca no Mackenzie, parceria com a professora Ruth e da Júlia, sobre mulheres arquitetas do Maranhão. Então, eu acho que, assim, a grande conexão da rede é nos conectar em temas, e nos conectar como pesquisadores, e nos conectar nos desafios comuns, temáticos, e nos desafios das dificuldades de acessar o acervo, de conhecer todo esse material. Então, o trabalho em rede, na minha opinião, ele enriquece o nosso trabalho, ele dá força, e hoje, em São Luís, com essa vinda do Docomomo Norte-Nordeste para cá, eu tenho assim, a alegria de sair do exército de Branca Leone andando sozinha e ter agora um grupo ampliado com o Zé Antônio, com os professores da UNDB, com meus alunos de mestrado e doutorado, criando agora verdadeiramente um grupo de pesquisa maior. Então, para mim, uma alegria muito grande falar um pouquinho dessa caminhada e compreender que, a partir desse momento, Zé Antônio, desse marco, desse Docomomo, a gente vai ter, certamente, uma ampliação das pesquisas. Então, agradeço, né? Aqui botei uma fotinho do nosso curso de Arquitetura e Urbanismo, inserido dentro do Centro Histórico de São Luís, e aí eu coloquei uma foto que é o sobrado colonial reabilitado, e esse prédio ao lado, que é o nosso auditório, que é uma construção nova, e que faz um diálogo, né, entre o antigo e o novo, né, olhando para o passado, como dizia Foucault, né, só podemos compreender o nosso presente e o nosso futuro se olharmos para o nosso passado com um olhar contemporâneo. Então, nossa universidade está lá dentro do centro, mas pesquisando sobre as modernidades. Coloquei aqui meu contato, eu agradeço o convite, Zé Antônio, prazer enorme, Selma, e colegas da rede, de estar aqui conversando com vocês. Me coloco também à disposição. Muito obrigado, professora. Nós é que agradecemos, de fato. Obrigado pelo merchandise do Instagram. Brincadeira, mas ele é bacana, ele é muito bacana. Eu mesmo acompanho e estou gostando demais. Fico feliz, fico feliz. Assim, você colocou uma provocação aqui no final, né? Como preservar essa arquitetura.
do século XX em São Luís, e aí me parece que a professora Selma também trouxe alguns caminhos, né? Um deles que eu vejo seria a ampliação do campo, né? Vamos ampliar nosso campo. A gente já tem uma certa noção dentro dos órgãos públicos, dentro da academia, sobre a importância do Art Deco, sobre a importância do moderno, né? Agora vamos começar a preservar o brutalismo também, nosso brutalismo Isso. também, né? E aí eu faço menção aqui ao último post do Instagram, que foi justamente sobre a demolição da caixa d'água do prédio do Borsoi, aqui do Isso, lado, né? Então, já exatamente. sai do contexto do centro histórico, né? Chega na cidade moderna, é o último período, digamos assim, do nosso modernismo, e às vezes as pessoas não têm muita noção, né? Nesse caso específico, e aí é um exemplo bom e pequeno do que a professora Selma colocou sobre a ruptura com a linearidade da história, né? Também os valores, eles são muito fluidos. Então, eu lembro que a última reforma desse prédio, em 2014, aconteceu com a supervisão do Marco Antônio Borsoi. Quer dizer, havia uma noção, havia um entendimento da autoria, da importância do prédio, e foi feito todo um trabalho de adaptação do prédio com a participação do autor. Agora não, né? Poucos anos depois a gente vê uma outra abordagem, uma outra visão, e talvez nem haja um entendimento de fato do valor daquele prédio, né? Então, são desafios, de fato, que a gente tem, né, de manter sempre o processo de valorização da nossa arquitetura moderna, né? Zé Antônio, estou vendo aqui os comentários aqui que entraram aqui no chat para mim. Então, agradeço o Isso. Ricardo, está falando parabéns, Grete, parabéns, Ricardo, meu parceiro também, já fez banca comigo, já descobrimos arquitetos do Ceará aqui no Maranhão, né, Ricardo? A Caqui falando aqui, todo mundo falando também do teu Instagram, bacana, professora Ruth, parabéns, colega Grete, obrigado, professora Ruth. Eu que agradeço a acolhida aos meus alunos da UEMA no Mackenzie, né? Muito obrigada aqui todos que comentaram também, acho que nosso trabalho de rede é a coisa mais importante, sabe? A parceria, né, com a UFPE, com a UFRN, com a UFPA, eu acho que isso nos enriquece e nos torna realmente uma rede imaterial, né? Selma conjuga comigo desse pensamento humano. Com certeza. Nada da nossa pesquisa vale se não temos essa conexão, essa parceria. Já fiz banca com Selma também, de sua aluna Bernadette, e isso é tão importante porque isso nos conecta numa rede real, mas, sobretudo, numa rede humana de apoio, de pesquisa, apoiando nossos alunos, implantando, né? Ampliando nossas temáticas, mas, sobretudo, nos fortalecendo, como Norte, Nordeste e Amazônia. Isso é muito importante. Professora, aqui no chat tem também algumas questões, né? O pessoal encaminhou também algumas questões para a gente começar uma conversa aqui, trocando ideias. A Thaís Serra, por exemplo, ela colocou aqui: professora, bom dia. Como podemos equacionar a relação entre o crescimento urbano e a especulação imobiliária com a preservação do historicismo em Belém? Muito bem, Selma. Pergunta para mim, né? Professora Selma. Então, como é o nome dela? Thaís, né? Thaís, essa é uma questão curiosa, né? É uma questão muito complexa, né? Porque nós temos interesses, na maioria das vezes, nós temos interesses totalmente opostos ao sistema imobiliário, né? Então, essa questão de equacionar, né, o crescimento com a especulação, eu acho que passa por várias esferas, né? Passa pelas esferas de legislação, né? Passa pela esfera de diálogo. Eu acho que também a gente não pode... a gente precisa construir pontes. Eu falo pela minha própria experiência. Aqui, esse engenheiro, que é muito solícito, que nos cedeu material importantíssimo, maravilhoso para a gente pesquisar, ele é dono de uma construtora. Então, de vez em quando, ele era sócio do Camilo, e o Camilo faleceu, e ele ficou
né, com a construtora, e essa construtora hoje é uma das maiores de Belém. Mas ele é uma pessoa profundamente admirador da arquitetura moderna. Então, eu procuro, nesse caso, lógico que ela está falando de uma questão mais geral, mas eu estou colocando que a gente precisa entender que esses processos eles são complexos, e a gente vai, pelo menos no que nos cabe fazer, a gente vai penetrando nos espaços possíveis. Por exemplo, essa questão do plano diretor de Belém, quando nos foi pedido, né, um material para que se pudesse analisar a possibilidade, porque, enfim, aqui a Câmara dos Vereadores estava, né, abrindo e derrubando muitas leis, né, normas do plano diretor para a construção dessas grandes desses edifícios atacadistas, né, que está proliferando em todo o Brasil. E aí a gente vai nesses espaços e tem que ir colocar, né, mostrar lá a nossa voz, mostrar os nossos estudos, né, e quando em casos mais específicos, a gente vai buscar também construir essas pontes. Então, por exemplo, o caso específico aquela casa que eu mostrei, que a gente fez a Carta do Samba, né, a Casa Bittencourt, do Camilo Porto, que o proprietário que comprou a casa, um empresário, né, o que ele fez? Ele ameaçou os órgãos aqui de preservação, dizendo que, porque a casa, no fundo, ela tem uma área que tem a piscina e tem umas estruturas, né, que é quarto de empregada, né, e outras pequenas construções, que a gente não sabe se era projeto original do Camilo Porto. E esse senhor, o que ele fez? Ele disse o seguinte: se vocês não deixarem derrubar essas estruturas, eu não vou, como é que ele disse? Eu não vou me responsabilizar se a casa também ir junto. Por quê? Ele dizia assim: eu conheci o Camilo Porto, eu admiro as suas obras, e eu quero que essa casa aqui seja uma espécie de museu, né, das obras dele, mas eu preciso deste terreno para o meu empreendimento. E a gente não tinha como comprovar, não temos como comprovar que aquela estrutura lá dos fundos é do Camilo Porto. E quando eles me chamaram para dar um parecer, eu coloquei exatamente isso. Não temos como comprovar, então nós não podemos assinar, dar anuência para nenhum ato de demolição dessas estruturas, né? Então, foi o que a gente mandou para o DEPAC, que é o Departamento de Patrimônio Histórico, e aí, a partir daí, se começou um diálogo com ele. Nesse diálogo, né, o que aconteceu? Ele desistiu até o momento, pelo menos, desistiu de construir, né, o empreendimento, porque o que ele queria é construir tipo um hotel ao lado da casa e na parte dos fundos. Mas só que na frente ele queria fazer uma estrutura que ia totalmente deixar a casa totalmente fechar toda a visão para a casa, né, da parte frontal da casa. Então, nisso a gente, né, vai nesse processo de dialogar, e muitas vezes é preciso realmente que os órgãos eles se coloquem e emitam medidas que, não, vamos embargar. E isso às vezes acontece, mas na maioria das vezes não acontece, né? Então, a gente já sabe que na maioria das vezes o que acaba acontecendo é que os empreendimentos, a especulação imobiliária acaba, né, avançando, né, mas a gente tem que tentar. A gente faz a nossa parte, né, no sentido de procurar amenizar, pelo menos, essas perdas, né? Sim. Professora Auxília está inscrita, né? Queria aproveitar muito essa nossa audiência extremamente qualificada de hoje. Professora Auxília. Oi, gente. Então, bom dia, Selma, bom dia, Grete, bom dia a todos. E eu ouvindo as minhas colegas, as precursoras, né, porque elas são precursoras de estudos da modernidade em cada estado. E como é importante esse trabalho desenvolvido por Selma e por seu grupo de pesquisa, né, o LACA. Eu tenho acompanhado, temos feito parcerias, tenho participado de algumas bancas com a Selma, e eu vejo como é importante o trabalho feito em Belém do Pará. A abrangência não só para o estado do Pará, mas para toda a região norte.
irradiando esse conhecimento e essa produção do mestrado e do doutorado, que eu parabenizo aí pela nota 5 do programa, que é o seu esforço que deve ser, né, para conseguir isso, e na nossa região tão carente de tantas ferramentas, recursos, como a gente sabe, e o trabalho de Selma é realmente fundamental. E é muito bom a gente constatar isso no crescimento do site Morar Moderno, que eu já acompanho, e essa socialização na rede dos Instagrams, né, dos Facebooks da vida, porque são essas ferramentas digitais que fazem com que a gente chegue mais perto da população como um todo. Eu acho isso fundamental. Então, parabéns, Selma, continua aí com o pique, continua chamando as colegas, os colegas dos outros estados, Roraima, Rondônia, Amapá, Acre, né, para se juntar a essa força que eu acho fundamental. E também a querida companheira antiga das Antrolas, como a gente diz aqui em Recife, em Pernambuco, a Grete, né? Tanto tempo a gente aí, quando eu estava no Piauí, fazendo parcerias Piauí e Maranhão, certo? E as duas colegas também estamos juntas no ICOMOSDOC, e as convidei para o comitê, por conhecer o trabalho delas nessa região, e no Docomomo, que a gente já era também há muitos anos. Então, Grete, e ela plantou a sementinha, e está aí hoje Antônio, né? Com o Instagram dele, que eu vou botar aqui para o pessoal, é arc.urb.maranhão, que eu já estou aí seguindo. E, assim, parabéns, Grete, porque eu sei que, inclusive, eu fiz aquela provocação do Docomomo Brasil, em janeiro, quando a gente assumiu, eu procurei logo a Grete, né, para dizer, Grete, vamos ver como é que vai ser esse seminário regional no Norte e Nordeste. E Grete, de uma forma bastante receptiva, disse que poderia apoiar o que fosse, e nos indicou José Antônio, com a UNDB, que está abraçando esse evento. Então, assim, Grete fez essa ponte, e aqui eu estendo a colaboração para também Lúcia Nascimento, discípula de Grete, e que está com a gente também na comissão científica. Todas as colegas trabalharam nessa força, né, junto a José Antônio, para que o evento fosse realizado de uma forma bastante positiva no Maranhão. E que legal que está dando super certo. Desculpem, a programação está fantástica, e eu só queria aqui marcar presença na palestra de vocês, parabenizando, de verdade. E que não abandonem, né, o Grete, agora que está aí no CAU, e faz essa ponte, Grete, do CAU Brasil com Reforça o Maranhão, e aqui eu já deixo o golpe para o apoio ao nosso livro, Grete. A gente precisa do apoio do CAU-BR para imprimir o livro do fruto desse seminário que a gente vai organizar junto com José Antônio, conversamos ontem, o e-book e o livro. E já fica aqui o convite ao nosso comitê científico, tá? Para a gente fazer juntos e deixar esse registro. A historiografia, que é o tema dessa mesa, e já já a gente vai ouvir a Papisa, Ruth Verdesign, precisa do fortalecimento das impressões, dos registros em livros, em e-books, em dossiês, em anais, certo? E a gente vai trabalhar nisso, para nas próximas pesquisas das colegas, dos programas, aparecer lá os nossos índices de textos, artigos, livros, publicações, porque isso é importante para o fortalecimento do trabalho patrimonial. É a base, essa documentação, esses escritos. Tá joia? Grete, fala com a Nádia aí por apoio e já fica aí a cantada, né, José Antônio, para a impressão do nosso livro, tá bom?
Obrigada, Não, gente. Bom evento e parabéns. se as palavras da professora Grete proféticas, né, de que esse seminário é histórico, vai abrir novas frentes aqui no Maranhão, essa palestra, então, é mais histórica ainda. Temos um outro pioneiro aqui também, com a mão levantada, o professor Fernando Diniz. Olha aí o Fernando, ótimo. Professor Fernando, fique à vontade. Bom, bom dia a todos. Eu gostaria de registrar a minha satisfação de ter participado dessa mesa, ter ouvido os trabalhos, né? E quando nós organizamos o primeiro Documom do Norte-Nordeste, em 2006, né? Eu e Guilar, nós estávamos... Alguém na organização sugeriu essa ideia. Não, por que não colocar o Norte também? Só o Nordeste? Por que não o Norte e o Nordeste juntos e tal? E nós chamamos por sugestão de Geraldo Gomes, né, nosso professor aqui, chamamos a Jussara Derenge, né, e esperávamos uns trabalhos também, alguns trabalhos do Norte, e que, infelizmente, eu acho que não vieram. Né? Naquela época tinha dificuldade de contato e tudo, né, como hoje. Né? Então, eu falei isso para justamente mostrar registrar, né, essa admiração por todos esses trabalhos que foram feitos, e a participação de Selma e de Grete, né, no caso de São Luís e de Belém, foi fundamental. Foi um processo muito longo, né? Eu queria registrar isso de reconhecimento dessa arquitetura, de desbravar nossas fronteiras, encontrar arquitetos, encontrar esses peregrinos, né, projetando aqui e acolá, né? Isso no espaço de apenas 15 anos. Né? 15 anos para um jovem, né, graduando que está aqui assistindo, parece uma vida inteira, né? Mas, de fato, um processo desse é muito pouco tempo. Né? Eu queria parabenizar as duas, né, representando todo esse pessoal trabalhando nas duas cidades, né, os ex-alunos e tudo, por esse maravilhoso trabalho que vocês fizeram de resgatar, e colocar e trazer isso à tona. Né? A minha questão, além disso, a minha questão vai justamente que as duas mencionaram, essa ideia de um período áureo, né, de que a cidade foi reconhecida. Isso acontece muito nas cidades do Norte-Nordeste, que experimentaram períodos de franco crescimento, seguidos depois de um lento declínio. Né? Isso, o caso de Belém, era muito claro assim, quando eu recém-formado, que eu sabia de Belém, antes de conhecer a cidade, quer dizer, fui quando era estudante, mas era a coisa do Land, lá no século XVIII, né, e tal, no século XIX, e o Belle Époque, né? As praças, o Teatro da Paz, o Art Nouveau e tudo. E acho que tudo isso, no caso de São Luís também, a gente teve um século XIX, né, de muita pujança econômica, seguido de um período de um lento declínio. E tudo isso nos faz pensar que talvez essas elites cultas e educadas dessas cidades ficaram presas a esse momento, né, de pujança econômica, de uma época de ouro, né, tudo, e tenham talvez não prestado atenção, né, nessas manifestações, talvez já tenham sido vistas, né, como uma coisa de segunda classe, comparadas, né, com aqueles momentos áureos. Né? Então, eu queria falar se isso, eu acho que o trabalho de vocês está mostrando que isso, aos poucos está se revertendo. Né? Então, se vocês pudessem comentar um pouco mais nisso, como é lutar, né? Porque aqui em Recife nós também temos algo similar também. O nosso século XIX foi, o final do século XVIII, muito... E tem aquela coisa dos holandeses e tal, aquela mítica toda, mas o século XIX foi realmente um período de muita estabilidade, muito crescimento para a cidade, né? Seguido de um processo de declínio muito lento, que mais recentemente mais avassalador, que vem acometendo a cidade ao longo do século XX. Né? Então, eu queria que vocês pudessem comentar um pouco mais isso, assim, como é lidar com essa ideia de um período áureo anterior e de como a herança moderna pode se contrapor a isso. Né? Posso falar, Grete? Obrigado, professor. Exatamente. O Pará era mais rico que o Maranhão. Fala primeiro. Fernanda, é exatamente isso. Isso é uma questão muito clara aqui para nós, porque, inclusive, a historiografia ela está presa na Belle Époque. É impressionante como essa arquitetura, esse período, né, ele é aqui tido e visto, há no imaginário local que a Belém, que realmente era a Belém rica, a Belém, né, modernizada, era a Belém da Belle Époque. É muito complicado para a gente tem dificuldade realmente de introjetar, né, nesse meio a importância dessa arquitetura moderna,
porque ficou realmente... Sabe aquela coisa? Aqui a gente tem uma frase que diz assim, Belém do já teve. Belém do já teve, mas com referência à arquitetura do ecletismo, né? E há uma nostalgia profunda. Tem até um livro chamado Belém da Saudade, né? Um livro super bonito, né? Com toda uma documentação da arquitetura do ecletismo, das praças, né? Batista Campos, da República, as praças do século XIX, do início do século XX. E parece que a sociedade, né? Ficou ali presa naquele passado. Inclusive, isso é uma coisa que eu vi muito quando eu pesquisei para o meu doutorado. Era muito difícil encontrar, e é muito difícil, né, porque os jornais são os mesmos, notícias, né, que mencionassem, por exemplo, as casas modernas. No jornal não tem, né? A gente vê aí os palacetes, tem muito, das famílias, né? Mas, assim, é muito difícil a gente encontrar material dentro dessa, né, ali quando a gente vai pesquisar na hemeroteca, lá do centro da livraria, da biblioteca central da cidade, a gente encontra pouquíssimos documentos que fazem referência à arquitetura moderna. Mesmo jornais, revistas. Por quê? Porque a gente observa que Belém ficou realmente presa. E assim, essa interpretação, né, dessa Belém da Belle Époque, a gente também acaba que, para entender tudo isso, a gente faz um pouco um retrocesso para entender esse período anterior, e a gente vê que também é algo muito restrito a determinadas áreas da cidade, né? Então, qual é o nosso desafio? Né? É fazer com que as pessoas realmente elas comecem a olhar para esse patrimônio, porque ele está, né, com a nossa pesquisa a gente vem vendo como existem ainda, né, muitas obras modernas que até nós, pesquisadores, não conhecíamos, né, e que a gente vai, ao longo do tempo, né, descobrindo, né, e aí vai buscando as fontes, vai buscando documento para ver se a gente encontra plantas, se a gente encontra os projetos originais, se a gente encontra algo, né, que possa nos dar pistas, né, sobre quem é a autoria daquela obra. Então, é um trabalho muito mais árduo, né? Os que trabalham com o período anterior, acho que o trabalho é mais fácil, porque tem muito material, tem muitos estudos, tem livros, tem revistas da época que trazem, né, documentam essa fase, e realmente são dois momentos muito distintos de uma visão da cidade, né? Então, e o pior, que essa Belém moderna, ela também, inclusive, dentro do próprio meio intelectual, né? Em alguns desses meios, eles, agora, com o nosso trabalho, é que as pessoas estão realmente dando valor para essa arquitetura, né? Porque quando eu me lembro quando eu cheguei aqui do doutorado, que eu fiz o meu doutorado sobre arquitetura moderna em Belém, um colega falou assim, mas você está estudando o Camilo Porto? Mas Camilo Porto apenas copiou obras do Niemeyer. Era essa a visão, né? Então, é um trabalho realmente que a gente, no dia a dia, né, que a gente vai buscando desconstruir esses mitos. Na verdade, são mitos, né, que vêm mesmo desde a Belle Époque e chegam até o período moderno com essa visão bastante restrita, bastante limitada, né, da importância dessa arquitetura para a cidade, da importância dessa arquitetura para o processo de modernização que Belém experimentou durante toda a partir da primeira metade mesmo do século XX, né, dos anos 30, 40 para cá, e até hoje a gente vê reverberar, né, essa arquitetura em obras mais recentes. Então, eu acho que o trabalho vai continuar aí por muito tempo. Muito bem. E, Selma, eu tenho uma aluna fazendo agora uma pesquisa sobre modernidades decoloniais, né? Respondendo aqui um pouco para a Fernanda. Então, ao contrário de Belém, que teve aquela Belle Époque, o Maranhão não, ficou em decadência, né? Passamos uma cultura da decadência aqui do Maranhão. A falta do plano B depois do algodão. Vocês tiveram a borracha, mas nós não tivemos nada. Então, houve realmente um declínio enorme, são o que os observadores da Unesco, Michel Parran, Viana de Lima, falam, né, da cidade morta, enfim, dessa cidade Alcântara que estava morrendo, São Luís em decadência, e foi por esta razão que viramos patrimônio da humanidade, né? Uma coisa interessante, porque o conjunto todo ficou preservado, não houve a especulação, não houveram outras construções.
Então, eu penso que daqui do Maranhão, Fernanda, a gente está mais para o decolonial, para compreender, né, que as modernidades chegaram com uma nova burguesia emergente, industrializada no século XX, com a era Vargas também, né, com as renovações urbanas, com a arquitetura do poder e com projetos de fora para dentro, porque o Maranhão não tinha pujança econômica para construir. Até o nosso ecletismo, lá no livro que escrevemos, eu e Zé Antônio, né, Zé Antônio, no Guia de São Luís, a gente fala de um eclético diferente aqui no Maranhão, um eclético que chega para cima do colonial, só com pequenas platibandas, porque, de fato, nós não temos, né, a arquitetura do ferro, a arquitetura eclética. A nossa ruptura para o moderno, ela sai do colonial bem timidamente e começa na década de 30, 50. Então, é um contexto bem diferenciado de Belém da Amazônia, que tem um pouco dessa pujança econômica. Eu já vi até uma pesquisadora perguntar assim, Belle Époque para quem? Né, Selma, do ponto de vista decolonial, né? Foi um período também que beneficiava a quem? Então, a gente pensa nas modernidades, mas hoje, nesse corte metodológico decolonial, de repensar as nossas modernidades, né? Repensar a reconstrução dessa sociedade do século XX, a gente vê que o Maranhão passa, né, do apogeu colonial para a decadência, para a arquitetura do poder, da renovação urbana era Vargas, e ainda se encontra no século XX, fica o debate da reconstrução dessa sociedade decadente. São perguntas difíceis, viu, Fernando? Muito bem. Sobre esse tema do apogeu econômico, eu lembro bem de uma conversa muito produtiva que eu tive com outro dos nossos pilares aqui da pesquisa, do trabalho de preservação, que foi o Luiz Felipe Andrés. Pois é, nosso saudoso, né? Uma homenagem aqui para ele. Isso, eu vi que você colocou um mapa lá da obra dele, interessante. E aí, conversando com o André sobre essa questão do apogeu econômico, ele me dizia, olha, a impressão que eu tenho é que nossas elites, depois que perderam o poder, perderam o dinheiro, e aí se referindo às elites do algodão, né, que Sim. construíram os grandes casarões da Praia Grande, depois que eles perderam, eles ficaram tão frustrados, tão traumatizados, que eles não aguentam, houve uma aversão ao centro histórico. Né? Eles saíram do centro, foram buscar outras arquiteturas, outras formas de viver e não aguentar, tanto que o nosso centro ficou em processo de degradação, abandonado por muitos anos, né? Por décadas. Né? Então, ele atribuía a essa, digamos, ressaca, né, do declínio econômico do algodão, esse abandono do centro, e até hoje eu me pergunto, isso aí é uma das questões que eu me coloco, para olhar a arquitetura da Cidade Nova, a arquitetura da Era Vargas, né? Até que ponto a gente tem ali realmente a busca de uma nova forma de viver, né? E o esquecimento do nosso passado colonial. Né? Mas são questões que é muito interessante para nortear os nossos caminhos, assim. É isso aí, muito bem. Boa lembrança de Felipe Andrés. Eu vi esse texto dele, do algodão, viu, Zé Antônio? Vou te mandar depois para tu compartilhares aqui. Ótimo. Muito importante. A Thaís Serra está agradecendo aqui. Muito obrigada, professora. Compreendo que é muito difícil esse manejo de forças nas questões da preservação. Né? Isso, obrigado, Thaís. Agradeço aqui Gostaria de agradecer a professora compartilhar uma aula. Eu que agradeço. Sem vocês, sem nossos alunos, nem estaríamos aqui. Ó. Zé Antônio foi meu aluno, mas gente, eu comecei muito jovem, viu? Sem nossos alunos, né, Selma? Sem essa força. Com certeza, eles são fundamentais, a nossa luta é em vão. Eu acho que o tema cresce. Olha a Cláudia aqui falando, nossa colega. Luta pela preservação exige pesquisa e presença de todos. É isso aí, Cláudia. É isso aí. Muito bom. Obrigada, Cláudia. Eu quero agradecer, gente, que eu não agradeci aqui as palavras da professora Ruth, né, que é uma inspiração aqui para todas nós. E agradeço muito toda, né, a sua contribuição, né, essencial aí para a nossa historiografia. Obrigada, professora. Obrigada, Cláudia. Também, minha orientanda de doutorado, que estamos aí, né,
Sim, muito bem. Trabalho com a modernidade de Roraima, né? Vamos levar nosso organizador para o doutorado lá, hein, Selma? Vamos levar Zé Antônio para esse doutorado, levando esse Instagram dele maravilhoso. Vou começar a ser nisso. A Évila Ribeiro colocou aqui também, ó, aproveita a fala da professora para convidá-los a seguir o Instagram Memórias de Juazeiro. Né? Olha, ela disse que já está também a documentação fotográfica da edificação. Esse Instagram. Ó, é a pesquisa avançando para as mídias sociais, avançando para novos meios também. Né? Também o Long botou aqui uma fala, o Long é nosso aluno lá do programa de pós-graduação, é superintendente do patrimônio, me corrija, Long, se eu estiver falando errado, e é também um entusiasta comigo da pesquisa da cidade portuária. Estamos fazendo um grupo de pesquisa para atender a pergunta da EMAP, né? Veja como as modernidades já estão sendo chamadas para responder outras perguntas. Por que o conceito de cidade portuária se perde no século XX? No caso do Maranhão, não sei como é Belém. Mas é muito legal, né, que as demandas cheguem e vamos montar aí um grupo de pesquisa para ver. Ele está falando, muito bom, Grete, vamos avançar nos estudos relação Porto-Cidade. Olha uma nova modernidade apontando aí, hein, Zé Antônio? Isso. Professoras, eu quero muito agradecer a participação de vocês. Assim, do fundo, eu não tenho como agradecer de fato, mas eu coloco aqui um muito obrigado, porque foi muito produtivo. De fato, eu espero que esse momento seja um marco da nossa pesquisa, da nossa caminhada em valorização da arquitetura moderna de São Luís, da arquitetura de uma forma geral, né? A gente precisa discutir a arquitetura, discutir que é o que constrói o mundo que nos cerca, né? E eu fico feliz também que a gente está cumprindo aqui nossos horários no evento. Vamos ouvir a professora... O professor Clóvis está com a mãozinha levantada. O Clóvis, nosso colega, ó. Não apareceu aqui. Ele está com a mão levantada, também estou vendo, Selma. Vamos dar essa última palavra e fechar. Professor Clóvis, por favor, você tem prioridade aqui. Ou será que ele... Cadê tu, Clóvis? Agora apareceu aqui para mim. Professor Clóvis, fique à vontade. Clóvis... Está com a mão levantada. Consegui. Antes de mais nada, estão me ouvindo? Isso, sim. Clóvis, parceiro também do Ocomomo. Desculpem-me que assim, eu vou abrir a câmera, apenas colocar meu rosto, que eu estou com roupa de ginástica ainda. Só um minutinho. Pronto. Antes de mais nada, eu quero parabenizar. Assim, para mim foi importantíssimo, né, tomar conhecimento de próximo, de perto, né, do trabalho realizado por vocês. E aí também, a minha colocação talvez deva, né, de alguma maneira, pelo certo afastamento meu nos últimos 2 anos, desse momento mesmo de pandemia e tudo que aconteceu conosco, com esse desgoverno, né, e talvez alguns trabalhos já apontem nessa direção. Mas, quando você estava falando, eu falei, gente, eu acho que é chegada a hora de começarmos a fazermos trabalhos com análises comparativas, sabe? Entre Fortaleza e São Luís e o Maranhão. Eu acho que é possível, quer dizer, eu imagino que é chegada a hora de fazermos essas sínteses, né, entre essas produções que vêm sendo desenvolvidas, né, pelos diversos pesquisadores locais. Eu acho que pode ser uma coisa muito bacana isto, né? É isto, parabéns, mas assim, eu fiquei inquieto. Eu acho que é chegada a hora de começarmos a fazer, sei lá, quem sabe, Caqui, um dossiê que aponte para essas análises comparativas. Pega o pesquisador de um lugar a outro e vamos pensar isso daí. Vamos pensar como Achei fantástica a ideia. Achei fantástica a ideia. E super concordo. Ontem, assistindo as palestras de Beatriz, de Ricardo, né, e vendo agora de Selma e Grete, a gente vê muita interlocução, né? Inclusive, arquitetos, esse que fez, Selma, o IAPI em Belém, sim. O projeto é idêntico ao que tem aqui em Recife. E depois eu falo até contigo. Então, essas conexões, Clóvis,
Eu acho fundamentais. Vamos montar isso, Clóvis. Vamos fazer isso. E a gente organiza com a turma toda. Exatamente. Achei fantástica a ideia. Parabéns, Clóvis. Massa. Aqui é boa de fazer dossiê. Essa é a mulher do dossiê. Essa eu especialista em dossiê, né? Vamos montar esse. Vamos montar. Ótimo. Só para ilustrar... Eu te procuro, Clóvis. Por favor. Essa sugestão, ontem eu estava na sessão do Doco Jovem e, numa das apresentações, eu identifiquei um prédio da Era Vargas, que é exatamente idêntico ao prédio que a gente tem aqui em São Luís, é o Centro de Saúde. Olha só. Olha lá. Pois é, isso que Clóvis está falando. Em Cuiabá, porque geralmente... uma riqueza imensa. Isso, geralmente, no caso dos Correios, por exemplo, há uma padronização da linguagem, né? São elementos que vão sendo trabalhados. Mas, nesse caso, não, era exatamente o mesmo prédio em Cuiabá e em São Luís. José Antônio, eu aqui. Quando a gente vê que ontem Ricardo apresentou com a Beatriz a sede do DENOX em Fortaleza, de autoria do arquiteto pernambucano, Marcílio Luma, quando a gente vê hoje o IAPI, que a Selma apresenta em Belém, um projeto idêntico. Então, assim, essas pontes, sabe, a gente tem que realmente checar. Eu acho que está mais que na hora mesmo, como o Clóvis diz, a gente compatibilizar essas informações, porque realmente é incrível como existem essas semelhanças, essas aplicações, esses modelos. Isso aí, finalizando e bem rápido, você sabe que eu tenho uma entrada muito forte também no século XVIII e século XIX, né? E me lembra os trabalhos do professor Rafael Moreira, pensando a arquitetura luso num império, né? Sobre a circulação das formas. Esses elementos, essas figuras estavam circulando. Então, volto a dizer, seja nessa perspectiva, seja na perspectiva mesmo do circuito dos arquitetos, eu acho que é chegada a hora de nós começarmos a pensar, fazer essa síntese. Perfeito. Muito boa contribuição, Clóvis. Obrigado. Obrigado. Em rede somos sempre mais fortes, né, Clóvis? Em rede. É verdade. É isso. É isso. A vantagem de pensar junto. Vamos lá. Mais alguém gostaria de se pronunciar? A palavra está aberta. Alguém gostaria de... Bom, eu acredito que a gente vai acabar continuando essa conversa, né, na nossa próxima fala, que é também de um dos nossos pilares, né, a professora Ruth Verdzem. Então, eu quero agradecer as professoras Grete, professora Selma, né, convidá-las a continuar acompanhando aqui com a gente, participando da discussão.